Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 66. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema continua sendo obsessão de desencarnado para encarnado. Então, nós vamos retornar duas linhas anterior para darmos sequência. Então, Sueli, ela assim nos diz: agindo nas sombras, o obsessor tem a seu favor o fato de não ser visível e nem sempre percebido ou pressentido pela sua vítima. Nós já esmiuçamos no vídeo anterior, né? Mas há sempre alguma coisa que nós podemos acrescentar, pois sabemos que não só os obsessores, mas toda a espécie, todos os espíritos, algo além, eles possuem a mais que todos nós, que se chama invisibilidade. Mas é preciso ter em mente que invisibilidade não significa ausência de seres inteligentes. É o caso aqui que nós estamos tratando. Os obsessores, por exemplo, agindo na obscuridade, agindo na sombra, né? Então eles têm um ponto a favor deles que se chama invisibilidade. E além disso, o fato de não ser visível e nem sempre percebido ou pressentido pela sua vítima. Então, eu posso dizer a você: há do teu lado um espírito malfeitor te causando males. Você olha para um lado, olha para o outro e pensa assim: isso é mistificação, isso é palhaçada. Você não acredita. Pode ser que eu esteja de fato brincando. Mas e se eu não estiver brincando? O fato de você ignorar leva aqueles espíritos malfeitores a aproveitar-se de você, pois eles se aproveitam da credulidade da humanidade. Eles se aproveitam da ignorância dos desígnios das leis de Deus. Eles se aproveitam da falta de conhecimento que a pessoa possui.
pelo fato da pessoa olhar e não ver, ela acha que está sendo mistificada por alguém. Agora, é lógico que o que eu estou dizendo aqui é apenas uma suposição, porque é preciso tomar bastante cuidado, porque nem todos os médiuns possuem caráter, moral, capacidade de chegar e dizer a outra pessoa que ela encontra-se, de certa forma, sendo perseguida por alguns espíritos obsessores, sofredores, vampiros e tudo mais. Veja bem o que eu disse. Nem todas as pessoas. Porque existe sim pessoas muito sérias trabalhando. Mas existe muitas pessoas também charlatãs trabalhando. Então é preciso separar o joio do trigo. E como se separa o joio do trigo? Conviva com aquele médium. Procure se inteirar-se da vida dele. Dela, né, também. Não vai acreditando já logo de início, não. Estude a vida. É preciso. Aí você pode me dizer, mas o fato de eu estudar a vida da pessoa, eu não estarei julgando a pessoa de forma alguma. Você, quando está doente, não existe o especialista adequado? Por exemplo, você necessita de um ginecologista. Você não vai no oncologista. Você vai no ginecologista. Você precisa de um ortopedista. Você não vai no psiquiatra. Você precisa de um psiquiatra. Você não vai procurar um urologista. Você entende que é um estudo, né? Então é preciso analisar. E só através das análises é que você chega a uma determinada conclusão positiva ou negativa. É preciso analisar a moral, o caráter, o intelecto. É preciso analisar a vida daquele trabalhador. Imagine se Chico Xavier não tivesse todos esses atributos: moral, caráter, intelecto, amor, bondade, solidariedade, fraternidade. Que seria das obras que os espíritos psicografou através dele? Totalmente obras apócrifas. Obras apócrifas iguais a muitas que nós temos visto aqui no Brasil. Milhões de obras apócrifas sendo lançada pelas editoras quase que todos os meses para poluir a mente da humanidade e nunca para instruí-las, para evangelizá-las. Por quê? Porque são materiais apócrifos, vindo de espíritos charlatões mistificadores, através de médiuns também apócrifos. Você não vai querer viver na Terra, permanecer na Terra,
80 anos mistificado, ou vai. Então, olha só. Agindo na sombra, os obsessores têm a seu favor o fato de não ser visível e nem sempre percebido ou pressentido pela sua vítima, né? A pessoa não o vê, a pessoa não o percebe. Então a pessoa vai acreditar como? A pessoa pode até apresentar alguns sintomas, mal-estar, isso e aquilo, mas a pessoa não crendo, né? A pessoa está ali condicionando um ponto a mais ao obsessor. Então, pela sua vítima, esta incauta, imprevidente, desconhecendo até a possibilidade da sintonia entre os seres do plano espiritual e os da esfera terrestre, deixa-se induzir, sugestionar e dominar pelo perseguidor, que encontra em seu passado as tomadas mentais que facultarão a conexão. Estas tomadas são os fatores predisponentes, como a presença da culpa e do remorso. Nós possuímos milhões de fatores predisponentes. Nós possuímos milhões de fatores predisponentes que os obsessores, que os vampiros das trevas se aproveitam desses fatores predisponentes, né? Como a presença de culpa e do remorso. Então tem pessoas que se sentem tão culpados, mas tão culpados por certas coisas que ocorre, que a pessoa entra até em depressão, né? E tem pessoas também que carregam um sentimento de remorso tão grande no peito, na alma, na mente, que a desestrutura emocionalmente, psicologicamente. Então são esses os fatores predisponentes que as trevas, os obsessores encontram em todos nós. Nem sempre, contudo, o espírito está consciente da sua influência negativa sobre o encarnado. Nem sempre. É preciso ressaltar mesmo isso. Nem sempre o espírito está consciente da sua influência negativa sobre o encarnado. Não raro, desconhecendo a sua situação. Porque o indivíduo mal sabe que já desencarnou. Ele não sabe que desencarnou. Mas ali, exercendo uma influência tamanha sobre aquele encarnado. Quando, vou usar dessa forma, quando levado a uma casa espírita séria pelos mentores, esse espírito, e que ali há uma conexão fluídica entre os médios psicofônicos, e que ele fica sabendo parcialmente que já deixou o corpo físico, ele diz assim: eu
já morri? Jamais. Eu não acredito nisso, pois eu estou vivo. Eu estou viva. É óbvio que aqui nós estamos simplificando, porque nunca que se deve, na casa espírita, dizer ao espírito manifestante, comunicante ali, que ele já desencarnou. Não se deve dizer. E muitas casas espíritas, os integrantes ali, por falta de conhecimento, têm esse hábito. O espírito ali se manifesta e o intermediador, sem conhecimento nenhum, você sabe o que está acontecendo com você, meu irmão? Não, o que está acontecendo comigo? Você já desencarnou. Seria da mesma forma. Como você se sentiria? Nós temos que fazer essas colocações só para você entender uma coisa. Como você se sentiria ao receber uma notícia? Seu pai acaba de desencarnar. Sua mãe acaba de desencarnar. Teu filho acaba de desencarnar. É o mesmo choque. Por isso que nós temos que nos colocar no lugar do próximo. E ter prudência. Respeito uns pelos outros. Então não é porque foi levado à casa espírita pelos mentores, determinados espíritos, que ali os intermediários têm o direito de dizer: pois você já deixou esse mundo, você já desencarnou. Ninguém tem o direito de dizer isso. Quem tem o direito de dizer isso são os mentores espirituais. O espírito à casa espírita, ele é levado pelos mentores espirituais exclusivamente para receber tratamento através do médio psicofônico, onde ele passa pelo o choque anímico. Esse choque anímico é o mesmo que, por exemplo, ele toma conhecimento na hora do que aconteceu com ele. Opa! O que aconteceu comigo? Pois bem, Luiz, ele está me perguntando o que aconteceu com ele. Se o espírito te perguntar, mas o que aconteceu comigo? Não diga. Diga apenas a ele: você tomou conhecimento agora de que alguma coisa aconteceu com você, meu irmão? Sim. Pois então, você aqui não está sozinho. Você não veio aqui sozinho, alguém te trouxe. Então, acompanhem esses que te trouxeram até aqui. Aqui é um pronto-socorro. Aqui é um hospital. Mas e se o espírito me disser assim: Luiz, ó, eu já morri? Você vai dizer àquele espírito: não, você não morreu. Por isso que eu estou te pedindo para você acompanhar esses que estão aí à sua volta. Eles é quem vão conversar com você. Você entendeu bem, com todo respeito? O espírito pode te interrogar: mas eu já morri? Você vai dizer assim: não. Por que você vai dizer não? Porque ele está dizendo assim para você, ó, ele está te interrogando: mas eu já morri? Ora, o espírito não morre. Ô Luiz, mas e se eu disser a ele assim: não, você não morreu, porque o espírito não morre. O que morreu foi o teu corpo físico. Mesmo assim, vamos ter um pouquinho de ética, de prudência, de respeito pelo próximo, porque não é porque ele deixou o corpo físico que nós nos sentimos no direito de dizer a ele tudo. Não é importante. Não há nada de importante ali o que levarmos ao conhecimento dele, o que levamos ao conhecimento dele. O tratamento mesmo
se dá é posterior ao choque anímico nos departamentos espirituais, onde ele passa por cirurgia, onde ele recebe tratamentos e mais tratamento, meses e meses, chegando casos até alguns anos. Então ali é um choque anímico, mais nada. Então é preciso se conter, médiuns, intermediadores, é preciso se conter a língua nesse momento, né? Usar um pouquinho de ética, de bom senso, né? Não raro, desconhecendo a sua situação, pode, sem o saber, aproximar-se de uma pessoa com a qual se afinize e assim prejudicá-la com suas vibrações. É o caso aqui. Aquele espírito que ali se encontra, obsidiando aquela pessoa, pode ser que ele não tenha vínculo nenhum com aquela pessoa e nem sabe que está ali prejudicando aquela pessoa. Às vezes ele foi colocado ali por uma afinidade vibracional, né? Por energias semelhantes. Não sabe que ainda desencarnou, porque existem milhões de espíritos no mundo, na erraticidade, que vive, né? Levam a vida como se nada tivesse acontecido. Então, olha só para você ver. Outros o fazem intencionalmente. Outros já o fazem intencionalmente. Perturba o outro, prejudica o outro, sabendo o que estão fazendo. A maioria com o intuito de perseguir ou vingar-se, como veremos nos capítulos seguintes. Então, existe aqueles espíritos das trevas, aqueles espíritos obsessores realmente, e eles, o intuito deles realmente é perseguir aquele que encontra-se no corpo físico, porque é aquela cobrança daquela dívida que ficou mal resolvida em existências passadas, né? Então, com o intuito de vingar, com o intuito, enfim, de cobrar. Então, tem alguns espíritos, eles, de fato, eles têm conhecimento do que fazem. Outros já não. Essa é a verdadeira realidade, né? Então, conforme Sueli mesmo aqui nos diz, como veremos nos capítulos seguintes, que no caso aqui agora nós vamos para o próximo tema é obsessão recíproca. Olha só, obsessão recíproca, né? Então vamos para o próximo vídeo.